Ó, se vocês não acertarem, já está chegando. Estou parando o carro. Ah, já está. Até já, estamos entrando aí. Tá bom. Vamos começar? Bom, gente, oi. Estou meio complicado aqui hoje. Tenho que subir lá em cima. Muito bem, vamos fazer a nossa prece de início? Enquanto... mas eu chorei só um pouquinho. Normal. Amado Mestre Jesus, estamos profundamente gratos pela oportunidade que temos de estarmos reunidos em seu nome para mais um estudo que faremos sobre o Livro dos Espíritos, que nos traz a reflexão sobre a vida em todos os seus aspectos. E agradecemos à equipe espiritual da casa, em particular, a que trabalha conosco aos domingos, para que nos envolva em suas vibrações, nos traga sua paz, seu carinho de sempre, e que a nossa vibração também positiva e bastante carinhosa envolva a todos os espíritos que aqui estão e que estudarão conosco. Que recebam todos eles a vibração desta prece do Pai Nosso, que nós vamos entregar nas mãos da equipe espiritual para iniciar a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja. Muito bem. Ah, chegou. Ele estava... debutando. Numa próxima a gente pega. Eles estão estragando o ar. É isso que eles estão. Muito bem. Estragando o ar. Você tem que chegar mais perto de mim. Mais perto. Sentar no colo, não? Não. Então, vamos fazer uma dupla sertaneja. Não chegarei a Eu canto. Eu também, eu fujo. Você pira e eu fujo. Queria que você canta, né? Eu canto. Eu canto bem. Seus males espantam. Não. 278, é isso, gente? Mas eu tenho uma pouquinho musiquinha atrás, bem bonitinha aqui. Depois eu canto para vocês. Que marcador aqui. Muito bem. Vamos lá? Por favor. 278. A gente estava. Relações além túmulo. Às vezes são boas, às vezes... Então, os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou antipatia de seus sentimentos, como acontece entre nós. É todo um mundo
no qual o vosso é o reflexo obscuro. Isso está até grifado aqui, né? Interessante, né? O Reflexo obscuro. obscuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que se lhe assemelham. Vamos lembrar o Júlio Kardec aqui. Olha lá. Ele fala assim: tal uma cidade onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundir, onde a sociedade se forma pela analogia de gostos, onde o vício e a virtude convivem sem se falar. De um ponto de vista humano, né, é muito natural. Se você cultiva, né, pensamentos viciantes, viciosos, né, se você busca vamos dizer assim, os prazeres da vida material, as sensações da vida material, é natural que você conviva com aquelas pessoas que sintam o mesmo, né? Então, por exemplo, durante um tempo, né, eu gostei de música de rock. Eu nem entendia, mas tinha algumas eu até entendia, e que, depois de um certo tempo, eu abomino, eu detesto. Certo? Tem outras que eu gosto, mas eu detesto. Hoje, o pessoal toca essas músicas de funk aí, que são abomináveis para mim. Então, eu não... E eu gosto de música clássica, eu gosto de ouvir música clássica. Eu gosto de ouvir uma pessoa cantando, assim, realmente trazendo sentimentos para a música. Tem outras pessoas que não querem de jeito nenhum. Então, o que acontece? A gente acaba se reunindo, né, por afinidade e se distanciando por não ter afinidade uns com os outros. E é por isso que ele fala que, numa mesma cidade, você pode conviver com a virtude e com o vício, né? O que vai fazer? E no plano espiritual? Quando nós vemos os relatos dos espíritos, seja no livro O Céu e o Inferno, que eles dão um relato assim, bem mansinho, né? Embora explicando o que eles viam, o que eles não viam, o que eles sentiam ou não, né? Mas se você quer realmente ter uma ideia do mundo espiritual, né, os relatos do André Luiz são os mais fidedignos, são os mais claros, lembrando que ele está relatando, né, a vida na Terra, a vida material e a espiritual. Você tem um intercâmbio entre elas? Tem, claro que tem, normal. Mas os espíritos se associam por afinidades de pensamentos, de sentimentos. Então, quando você tem sensações de culpa e assim por diante, você tem um monte de gente que tem os mesmos tipos de sensações e pensamentos. E se unem. Por quê? Porque estão presos àquelas ideias. E, portanto, você vai ter um aglomerado de espíritos que estão nessa mesma vibração, né? É como se a gente pensasse assim, um monte de gente, né, formando, mantendo os pensamentos e mandando os seus pensamentos e sentimentos
nas ondas de uma rádio, uma determinada rádio. Todos eles sintonizam na mesma rádio. E, portanto, é a mesma frequência vibratória, né, das ondas eletromagnéticas. Ficam todos pensando na mesma situação. E aí um transmite para os outros aquilo que está sentindo e formam um conjunto. No livro Memórias de um Suicida, tem relatos, né? E aquele relato do espírito, ele é muito interessante, né? Porque um monte de espíritos que são recolhidos, levados para o lugar que eles chamam Vale dos Suicidas, né? E cada espírito ali tem uma, entre aspas, uma caverninha que ele pode entrar ali. E tem um número, né? E aí, esses espíritos ficam todos, eles são todos vinculados pelo sentimento de ódio, ou remorso, ou culpa, ou tudo, de sofrimento, porque tiraram a própria vida do corpo físico, pensaram que ia acabar, não acabou, estão no plano espiritual, e aí ele se pensa ainda como ser humano, né, encarnado, espírito encarnado. Então, ele tinha dado um tiro na têmpora, se matado, assim, o autor do livro, né? Muito bem. Aquilo fica lá. Ele fica vendo o sangue jorrar de tempos em tempos. E tem aqueles que se afogaram, tem aqueles que se jogaram na linha do trem, né? E aí o pensamento, né, aquela vibração vai não crescendo, eles vão gritando, de repente, todos sofrem como se fosse sei lá, um atropelamento de trem. Todo mundo é como se o trem estivesse passando e destroçando todo mundo. Porque um conjunto de pessoas tinha se matado naquilo e aquele pensamento todo. Então, é um sofrimento danado. Mas eles ficam todos ali, até que eles percam todas as energias vitais que eles tinham, para depois serem atendidos e levados para o local de tratamento efetivo. Enquanto não ocorrer a perda desses fluidos vitais, eles não são recolhidos para o atendimento, porque eles não teriam condições de serem atendidos lá. No livro Obreiros da Vida Eterna, a mentora espiritual, dirigente da casa, irmã Zenóbia, que ela quer recolher um determinado espírito que está lá não chama catacumbas, ela fala de abismo, né? As regiões abissais, né? E aí, eles vão todos em grupo e ela fala silêncio absoluto. Mas quem é que não aguenta ficar quieto? O André Luiz, né? E fala, a hora que ele fala, um monte de espíritos começa, né? E aí ele fala assim, ele não conseguia entender. Era um lamaçal. E os espíritos estavam todos ali, naquele lamaçal, abaixando, saindo, tentando sair. E aí, quando eles tentavam sair, vinham outros espíritos e davam chicotada neles, e assim por diante. Então, como é que pode isso? Não é? Então, os espíritos estão ali naquela situação porque pensam e sentem da mesma maneira. Ah, mas não tem coisa boa? Claro que tem.
as colônias espirituais, né? Por exemplo, como o nosso lar, né? Você tem locais aprazíveis, você vive bem, você tem todo um conjunto de, como se fosse uma sociedade bastante feliz. Tem espíritos que não deviam estar ali? Tem. Tem. As câmeras de retificação. Nas câmaras de retificação. Estão sendo atendidos. Né? E estão sendo atendidos lá. E tem aqueles que não gostam de fazer nada? Tem. E como é que eles vivem lá? Por intercessão de outros que pedem para que eles fiquem ali. Mas a cada um segundo suas obras. Então a mãe queria fazer umas determinadas coisas em relação aos filhos, né, que estavam na terra e estavam todos perdidos. E aí o Clarencio chega para ela e fala assim, bom, quantos bônus horas você tem? Quantas horas de trabalho você tem? Não, mas é porque eu tive isso, e tal coisa assim, mas aí eu não conseguia fazer. Ou seja, se você quiser, você foge do trabalho. Mas sofre as consequências de não fazer nada. Né? Então, o que os espíritos estão dizendo é assim, mas eles podem se misturar? Claro que podem. O André Luiz e toda a equipe da Irmã Zenóbia não desceu para um lugar de dor, de sofrimento terrível, e não falou com todos eles, e não falou, gente, olha, vem para a casa transitória, modifica o pensamento, vem para a casa transitória, está na hora, porque o fogo vai chegar. Né? E a casa transitória vai levantar voo. Quem chegar até tal hora, entra. Quem não chegar, vai sofrer as consequências. Ora, os espíritos superiores podem ir atender os espíritos que estão em sofrimento, inferiores. Agora, ele não desce no mesmo nível, no sentido de pensamentos e sentimentos. Ele vai manter a sua superioridade moral, que é a única forma de poder ajudar esses espíritos. Ele não baixa lá, né? Ele vai até lá, mas ele deixa o outro falar, quer o auxílio? Vem com a gente. Eles respeitam, tem espíritos que não querem auxílio. Nosso lar tem um livro, um filme não, que eu acho muito interessante isso. O André Luiz pergunta, mas quem não faz nada? Eu não lembro quem é o seu Ulisses, fala para ele assim, ele vai ter o alojamento coletivo, ele vai ter a alimentação coletiva, a roupa coletiva, ou seja, a responsabilidade de ficar marcando o passo é do cara, não é de mais ninguém. Se um dia ele resolver agir, como o André Luiz reage, né? Ele vai limpar o chão lá. Isso aí. A enfermeira fala, agora sim, né? A coisa da boa. Cada um de nós vai optar. Aqui na Terra também a gente é atraído pelos mesmos grupos. Sim. Não em pensamentos necessariamente, mas por afinidade, sei lá, sectarismo na Terra cresce cada vez mais. A gente vai para as nossas tribos, dependendo, às vezes por bem, às vezes por mal. Bom, comentários? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que guardar, porque todo mundo vai desencarnar, certo? É fatal. Vamos tentar lembrar lá que manter o nosso pensamento o melhor possível, porque não é em todo lugar que tem o nosso cantinho para resgatar, né? Enfim. Agora 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns entre os outros. Os bons vão por toda parte e é preciso que seja assim para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não as perturbem com suas más paixões. Meio óbvio. Daqui para cima não sinto muito mais. Vamos embora.
Aqui Então, no planeta a coisa é poder, né? Lá é moral, totalmente diferente. Você não passa o nível aqui por um motivo, lá você não passa por outro. exatamente. Dá para entender, certo? O inferior não consegue ir até o superior, certo? Por quê? Porque ele não consegue conviver no meio dos bons, não tem o que fazer. Não é a praia dele, né? E eles não têm autorização. Esse é o ponto. É questão de moral. Por isso que os mundos têm gradações. Nós estamos no mundo de expiação e provas. E não no pior ainda. E que não é o pior. Tem os mundos primitivos. Não dá para dar umas piadinhas. É mais ou menos. Tá, tem médiums. Não, tem médiums que podem, né, ser levados para Poder trazer visitas, informação. né, trazer informações. Sim. Tem sim. O problema é o que você vai fazer com essa informação, né? Como isso vai chegar, também isso vai distorcer. O que vai... porque é tudo uma questão, a gente nunca pode esquecer que todo médium participa ele participa da comunicação. Não tem outro jeito. E ele vai participar mais ou menos. Esse que é o ponto. Geralmente, ele traz a interpretação dele daquilo que ele está vendo. É a interpretação dele. Imagina o seguinte. Imagina um avião passando por uma aldeia indígena em que nunca viu aquilo. O avião passa baixinho, assim, certo? Fazendo aquele barulhão todo. O que eles vão escrever? Vai virar um Deus, né? É o Deus do ar. Né? Certo? O que ele vai conseguir ver? Nada. Por isso que, por exemplo, se você tiver a chance, se você tiver essa faculdade de olhar o futuro, se você não tiver a capacidade de interpretar aquilo que está realmente acontecendo, você vai voltar e falar assim, eu vi um pássaro gigante. Enoque. Certo? Né? Eu vi isso, eu vi aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Ninguém vai entender nada. Não, profetizou, olha que legal. Mas tem aquele carro de gato, acho fantástico. Mesmo no livro, mesmo acontecendo no trabalho, você ir na zona de abrir portas, de fazer levas. Sim. Sim, mas não é a gente ir para cima, né? Não, É sempre para baixo. É que a gente não pode esquecer que a nossa mente trabalha por comparação. Então, aquilo você compara com aquilo que você tem dentro de você. Se aparecer uma coisa que você não tem como comparar, seu cérebro vai, de alguma forma, vai criar, exatamente. Então, acaba criando, o que eu falei do avião, ser um Deus, eles podem achar que aquele é um Deus que passou lá, que veio, tal. Porque eles não têm como comparar com algo que eles já têm. Por isso que o médium tem... Os bons instrumentos são aqueles que facilitam essa comunicação, mas que estão o tempo todo estudando, se instruindo para poder ajudar o espírito, senão já... Eu conheço um médium, certo, que diz ele que ele foi e tem 7 ou 8 ou 10 esferas, não sei quantas esferas na Terra. E ele foi, o mentor espiritual dele levou ele para ver desde as mais baixas até a mais alta lá. O pensamento dele, no nosso lar, tem um sistema capitalista de vida. Certo? E aí, o que eu vou entender das outras explicações dele dos outros mundos?
Me desculpa, certo? É uma informação para mim que é a interpretação dele do que ele viu. Tudo bem. E para mim, o que vai fazer de diferença essa informação? Nada. Nada, absolutamente nada. A não ser, eu sei que eu preciso progredir. E eu tenho meios de fazer esse progresso colocando o Evangelho em prática no meu dia a dia, em todos os momentos. É isso. Para nós na Terra, certo? Ah, não, mas você pode crescer intelectualmente. Claro, mas isso vai acontecer naturalmente, porque eu tenho que passar pelas dificuldades da vida e a minha inteligência vai ter que se desenvolver para poder encontrar soluções para eu passar. Então, eu vou desenvolver, certo? Intelectualmente. O problema é o moral. É você deixar as suas más paixões, as suas más tendências. E a gente é colocado à prova, ou seja, as situações aparecem para nós. E agora? Eu vou repetir e vou nas minhas más tendências? Ou eu vou resistir? E falar assim, não, não quero mais isso, não farei isso, eu vou por outro caminho. E é tudo uma questão de escolha. E quando a gente chegar nessa escolha já foi feita, se foi bem feita, ótimo, se não foi, com certeza. As Muito claro que consequências isso estão daí. aí. Outro dia eu não sei que eu estava estudando, acho, não foi aqui, não, foi no outro grupo. E quando fala de punição, né? Que não tem punição. A lei, a gente se submete a ela. Se você desviou dela, você vai ter que voltar. É bem lógico isso. Apesar de ser complicado. Comentários? Não? Então, vamos em frente. Vamos em frente. Qual a natureza, 280 agora, qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Ok. Os bons empenham-se no combate das más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. O bom, que já progrediu moralmente, tem condições de ajudar o mal a fazer o seu progresso. Quando Jesus veio à Terra, ele veio trazer a mensagem, falar, o caminho é esse daqui. Mostrou que tudo é possível. É uma questão de você fazer a sua decisão, se você vai por um caminho ou outro. Por uma grande maioria, ele era um criminoso. Preferiram o Barrabás, né, que era um ladrão, e não salvar Jesus, que era um homem bom, que todo mundo sabia que ele tinha feito milagres. E tinha feito sempre o bem. Escolheram ele para morrer. É uma escolha. Escolheu por uns mesmos, né? Sim, foram Porque os bons ficaram para fora, eles não deixaram entrar. É, mas que bons. Na época toda lá. O sacerdote lá, ele não deixou o pessoal entrar no julgamento. Foi só esses aí. Mesmo que fosse. E você acha que eles iam salvar? Já estava tudo acertado. Se fosse assim, tinha o salvo que ele estava carregando a cruz. Todos foram contra. Todos foram contra. Mas eu acho que, como até hoje, muito fácil. Hoje está mais fácil ainda. Infelizmente. Muito bem. Aqui no óculos. não sei se eu vi das últimas saudades sobre o meu amor. Aí umas fotos. Os vulcõezinhos assim. Vamos lá. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal?
por inveja de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é impedir, quanto possam, os espíritos inexperientes de alcançarem o bem supremo. Querem que os outros experimentem aquilo que eles mesmos experimentam. Não vedes o mesmo em vós? Um pouco mais complexo aqui. Os motivos são vários. São muitos, né? Mas eu tenho que resumir. Então, é claro que não é só a inveja, né? Embora esse sentimento de inveja ele seja muito difícil de ser assim compreendido adequadamente, eu pelo menos tenho uma certa dificuldade. Puxa vida, será que é inveja mesmo que eu estou sentindo? Né? Ou não, em determinadas situações. Né? Então, na verdade, esses espíritos realmente presos ao mal, aqueles que, né, comandam legiões de espíritos maus, né, ou impõem pelo medo, né, aos outros a sua autoridade, o seu mando e tudo, eles sabem, efetivamente eles sabem, eles não têm inveja de Jesus ou de outros. Não é uma inveja. Né? Eles sabem que eles estão lutando contra, eles têm um objetivo. É contra Jesus. É ser contra Jesus. Certo? E achar que eles têm um poder paralelo. Não é? Porque, no final das contas, quando o bem decide agir, age. E eles perdem. Esses espíritos perdem. Eles são retirados. Né? Então, a Terra é um mundo de expiação e provas. Está na hora de se passar para o mundo de regeneração. Aqueles espíritos que se comprazem no mal, que querem, de qualquer forma, manter esse mal na Terra, impedindo que você progrida espiritualmente, certo? Tem os invejosos? Tem. Tudo bem. Mas esses espíritos, quando a Terra se transformar num mundo de regeneração, eles não poderão ficar no mundo, na Terra, nesse mundo de regeneração. Eles terão que ir para um mundo que lhes mantenha o nível, vá para um nível inferior ao seu modo de pensar e de agir. E aí, eles serão degradados. É o tal do exílio, né? Eles serão exilados para mundos inferiores, que serão semelhantes aos seus pensamentos e sentimentos. Só que eles vão ter muito mais conhecimento do que os habitantes daquele mundo. E a forma deles progredirem será ajudando aqueles outros a progredirem. E eles vão, aos poucos, né, deixando de ser maus e se melhorando. Nada é inútil na criação. Nada. Capela, quando os capelinos vieram para cá, foi com esse objetivo, inclusive. Eles tinham uma diferença muito grande a nível de conhecimento. Chegaram aqui e ajudaram o planeta a melhorar nesse sentido. E melhoraram, teoricamente, melhoraram moralmente para poder retornar, ou sei lá, outro mundo. Eu tenho que pensar sempre nisso. Não, nada é inútil. Isso aí que tu falou no macro, né? Espíritos voltados para o mal. Você pega uma obsessão simples, o cara não é inveja que ele sente. Ele pode sentir ódio também, ele pode, de alguma forma, não querer por que você reencarnou. Tem uma série de sentimentos que podem surgir que levam a um espírito não necessariamente mal. A gente tem que ter essa visão também. Porque o Wallace sempre obsessor como, né, o espírito com chifrinho. Não.
Ele é um cara como nós, que de alguma forma foi traído em algum momento, que acha que tem, que pode cobrar aquela dívida, vamos por assim, e acaba invertendo a coisa. Tanto que eles são recolhidos muitas vezes através do próprio diálogo, deixam de obsidiar porque entendem o que aconteceu e a coisa continua. Os que o Eduardo falou são aqueles mesmos voltados para o mal, é o mal. Esses daí, aqueles que você vai conversar, o cara fala, não sou contra ninguém, sou contra a doutrina. Você vai conversar com o cara, totalmente diferente do que obsessão sempre. Mas a gente está envolto nisso, infelizmente. Agora, você tem os espíritos, né, que ainda têm grandes chances de continuarem, né, no seu progresso espiritual na própria Terra. Não. Eles vão ter que progredir, vão ter que passar pelas provas, eles vão ter que, né, pagar suas dívidas. É o que está acontecendo conosco. E graças a Deus nós temos a doutrina para nos informar. Essa dívida é pequena. Você acha, né? Na verdade, é muito interessante. Ontem, o momento espírita foi muito legal ontem. Eu gostei muito. E vale a pena ouvir. Mas o que importa efetivamente é o nosso progresso moral. Efetivamente. Enquanto a Terra mantiver no poder espíritos, né, que, vamos dizer assim, manipula todo mundo, e todo mundo acha que aquilo lá é verdadeiro, é o que vale mesmo, nós vamos continuar tendo essas guerras, esses absurdos. A humanidade deveria ter aprendido com a Primeira Guerra Mundial. Aí eles fizeram ainda uma segunda. O cara foi falando o que ele ia fazer e todo o povo foi em frente e fez. Né? Fizeram tudo o que fizeram na Segunda Guerra Mundial. Né? Esse cara que hoje está na presidência dos Estados Unidos, né? Ele falou tudo o que ele pensava que ele ia fazer. E o pessoal votou nele. E, portanto, foi. Pode? Só porque são vocês que querem dar um recadinho. Entra. Licença, professora. Isso é a mocidade. Um recadinho, tá? Nós estamos planejando ir para casa com a festinha junina, no último domingo de julho, que é a volta das férias. E a gente queria convidar todos vocês para ir participar. Olha, o pessoal é festeiro. Eu vi a caráter, pinha, xadrez e tal. Vai ser muito bacana para todo mundo isso, né? Também colaborar com a festinha também. Mas vai ser de manhã, então? Vai ser no mesmo horário aqui da evangelização. Tá, então nós não vamos ter os estudos, nem as palestras, nem nada, certo? Isso. A festinha que vai ser ali em cima no auditório, né? Nós vamos decorar, deixar bonitinho. Legal. Então, a gente vai criar barraquinhas lá em cima, né? Colocar as mesas de peixe em chão. E a gente tá pensando, tá precisando de gente para ajudar a pegar comida, né? Ou alguma prenda também. Lembra lá em Limeira que tinha aos sábados doce? Todo mundo levava doces e vendia e dava para casa. Normalmente você gastava assim. Quem é que vai ter barraquinha de pastel? Não, pastel. Pastel lá fechado. Só filmar a sala dele. Não, fazer uma barraquinha de pastel lá em cima vai ser bom, hein? Aquele cheiro de óleo queimado. Fica ninguém. Precisa de barraquinha de pipoca. Opa, pipoca sim. É mais simples. Bolo de fubá. Não, então. Então, Leite, uma das coisas que eu sugeri para
Genivaldo, quando ele falou, é que a gente faça doações, quer dizer, que todo mundo colabore com, sei lá, eu vou levar cachorro-quente, eu vou levar tal coisa. Porque as barraquinhas não vão ser cobradas, as barraquinhas. E, Contribuir com dinheiro e vocês vão. Ou se alguém quiser fazer os pratos, trazer um prato, colocar na barraquinha, Fazer um então, prato. é interessante. Porque a ideia é que a gente não cobra nas barraquinhas, né? O pessoal Sim, que sim. vem da evangelização, ele encontra a festinha, pode correr, alguém que está passando, convidar a gente para ver, né? E ele não vai ser cobrado. Beleza, boa ideia. Tá bom, gente? tá, será um prazer, vai dar muito legal. E os jovens já decidiram quem que vai casar? Porque o Genivaldo, Acho que você seria eu posso, É o Eduardo do pai. eu posso ser, Olha o padre. você o padre, não. Eu vou ser o pai da noiva. Não. A gente, eu ouvi falar que você vinha e a Sônia para casar aqui. Pra cá. Também pode ser o nome. Não, nós vamos. Não. A gente pode vir para ser o pai da noiva. Eu tenho uma espingarda Calma, para fazer. você Não era assim que era festa? Você vem com um chapéuzinho, tem muita assim. Gente, a gente está formatando então a ideia e toda ajuda é bem-vinda, inclusive com preces para essa nova. Mas, gente, obrigado. Aí você coloca a coisa no grupo, as ideias, se precisarem, vão pondo lá no grupo, a gente vai se ajeitando. Gente, muito obrigado. Valeu. Obrigado. Parabéns pela ideia. Olha, eu vou ficar lá mal. Então, só voltando, eu acho que nós temos uma vida melhor, invernal. Nós temos uma vida muito gratificante, porque todas as nossas onde contas, né, pagas e tal, então não são todas ao mesmo tempo, né? É tipo o meu pai estava indo, né? Sim. Uma nessa, uma outra, porque senão você não dá conta de tudo. Também está acabando o tempo. Pois É, não vai ter mais promissório. Não, a gente tem que tentar não criar novos problemas. Isso que é importante. Tem que tentar não criar novos. Já chega o que a gente tem. Muito bem. Sempre coisa desagradável. Juntamente com outras coisas, a gente não pode ficar com isso na cabeça, senão a gente não vai para frente. Vem o pessimismo, vem a derrota, vem, né, o mundo é terrível, vem a novela, não sei o quê, fica muito difícil caminhar. Está cheio de gente invejosa, está cheio de gente com problemas, tem gente que vai lugar da gente, aqui, tal, né? Você tem que ir para frente, não ficar preso e amarrado na sessão. Ela rapa uma vez, até 1950, os espíritos perturbadores tinham para eles a conta gotas. E eles perturbariam. Só que em 1950 para cá, a primeira livro, ele aspas, a última chance. Foi de 60 para cá. Quem nasceu até 1959 lá, é gente boa. Não, em 56 é a melhor safra. Tem quatro aqui, ó. Não, nossa última hora nós somos, né? Já pode ser. Mas eu acho assim, a nossa psicosfera está assim, porque entre aspas, é a última chance que tem de tentar se redimir, se acertar, se aceitar. Talvez de uma vez é por isso que está acontecendo. E às vezes Eu acho que não é assim tão duro. Né? Veja, você tem, muitas vezes, nós estamos tendo casos de crianças, né, que acabam se suicidando.
Aí a pergunta que a gente faz: essa criança não tinha nem entendimento de nada da vida e se suicidou, né? Você acha que essa encarnação dela foi a última aqui? Não. Então, gente, essa ideia de que é a nossa última chance, isso e aquilo, eu realmente não penso dessa maneira. Eu penso que espíritos que realmente não têm mais nenhuma condição de continuar na psicosfera da Terra sem causar danos imensos, esses vão ser retirados. Esse cara falou última chance para esses, a oportunidade deles se terem bons. Pois é, Não, sentido. Não, mas é porque ela colocou de 1950 para cá. Não, a gente são os bonzinhos, é por isso. Né? Vamos salvar as crianças lá na terra. O que eu estou querendo dizer é que se a misericórdia divina é infinita, né? Algumas faltas que a gente comete e tal, e acaba tendo uma situação extremamente delicada e vai morrer, e depois não vai mais reencarnar na Terra? Não, Vai sim. eu não penso dessa maneira. Eu acho que eu acho que tem um conjunto de espíritos que provavelmente está mesmo indo para mundos inferiores. Mas Não, é que eu acho que quando fala última chance, não é a última encarnação. Acho que talvez a conclusão seja essa. Você tem esses caras que são pregados no mal mesmo, não querem. Então chegaram para eles e falaram: ó, vocês vão lá, você tem que dar um jeito, é a última chance que vocês vão ter. Só que essa última chance pode ter 10 encarnações, sim. O cara volta no mal, aí ele consegue melhorar um pouquinho, ele volta, vai indo, porque não faria sentido ele ter só uma encarnação mesmo para se redimir de todo aquele. Se fala a última chance para esses irmãos, eu pelo menos vejo assim: cara, não dá mais. Aí o nego vem e vira presidente dos Estados Unidos, entendeu? Aí ele faz o voo e depois... gente, a gente está vendo na notícia aí, tá? Não é política isso, né? É observação da realidade. Aí o cara volta depois, ele volta como presidente dos Estados Unidos para uma nova paz. Estou cobrando aqui. Aí ele teve outra oportunidade, talvez ele fique, mas aquele que volta, ele volta presidente do Irã, vai embora mesmo, não vai ter jeito. Eu vejo assim. É muito sério, chega. Parar por aí. Muito bem. então vamos lá. Dá mais uma ainda, né? Tá. A 282 agora. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material. É o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como para vós, o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite aos espíritos corresponderem-se de um mundo ao outro. Bom, isso só para aqueles espíritos mais elevadinhos, né? Porque, com certeza, a gente se corresponder com espíritos de outros mundos é meio complicado. Internet cósmica. Muita coisa que foi colocada no livro dos Espíritos, no início, ele está falando de modo geral. Né? Por exemplo, como é que chama? O nosso lar, né? É uma colônia que o meu conhecido disse que está na terceira esfera. Certo? Muito bem. Porque ele é mais elevadinho. Certo, tem os infernos de Dante, exatamente. Certo. Aí, né,
as pessoas falam umas com as outras. Embora o André Luiz diga, quando ele está com os mentores espirituais dele, certo? Ele está pensando em umas coisas e o mentor fala assim, não, André, não pensa desse jeito. Não é isso, ou seja, lógico que um ser mais elevado pode, com certeza, detectar o pensamento do outro. É isso que eu ia falar. Certo? Quando a gente está dormindo, que a gente está liberto, se for uma vivência, a gente não ouve a voz que está falando para a gente. Capta. Mas, se for um sonho, a gente ouve a voz do Então, é muito tranquilo. O André Luiz conversa. Então, a grande maioria das pessoas no nosso lar falam umas com as outras. A resposta dos espíritos aqui não. A fala é uma coisa material. Bom, o mundo espiritual não é material? Eles falaram aqui que nós somos feitos, o perispírito é feito de matéria quintessencial. É matéria. É matéria. É matéria. Os espíritos que estão ouvindo a gente aqui, experimenta ficar só pensando nas questões, eles vão entender. Não vão. Eles precisam da palavra. Muitos espíritos precisam estar, eu vou colocar entre aspas, por favor, incorporados no médium para poder ouvir e ver. Seria o fluido dele, não O fluido animal, para poder. Porque senão ele não consegue ouvir dos próprios espíritos aquilo que ele precisa ouvir. Quando ele vem no corpo do médium, certo? Em que o médium transmite para ele, por isso que eu falei que não é incorporação, ele não entra no corpo do médium, certo? Mas quando o espírito está no próprio, transmitindo os seus pensamentos e sentimentos, e o médium também, né? Como se fosse um entrelaçamento do perispírito do médium e do corpo espiritual ou perispírito do espírito, certo? Ele consegue aí ouvir. Por isso que o esclarecedor vai chamar a atenção dele, ele vai começar a conversar e vai começar a ouvir e entender o que está acontecendo. Senão ele não consegue. Então, lógico, de novo tem a escala para que aconteça isso daqui. Que a gente só conversa assim, ó. Deixa eu conversar com meu amigo lá de Marte. o meu pai que ficava lendo o Evangelho. Em voz alta. Isso. Ele ia ler o Evangelho em voz alta. E eles recomendam a gente fazer o Evangelho lá em voz alta, porque os espíritos Não, você liga o YouTube. Deixa ligam o YouTube. Depende da mensagem, é melhor não. Vamos encerrar, pessoal. Entrou o YouTube no meio. YouTube universal. Muito bem. Vou colocar uma aguinha aqui para mim. Aí os espíritos vão jogar aqui os fluidinhos para mim. Gente, então vamos agradecer a equipe espiritual do nosso cantinho, em especial a equipe responsável por esse estudo aqui junto conosco, os espíritos queridos, amigos, nós agradecemos muitíssimo o seu amparo para todos nós. Agradecemos também a presença dos espíritos que vieram estudar conosco, que nós possamos todos, esse agradecimento a Deus e a Jesus,
deixar o melhor de nós nesta casa em benefício do irmão mais necessitado. Pedimos que sejamos amparados na nossa volta ao lar. Mas antes, Senhor, pedimos que cada um de nós receba um passe espiritual renovador de energias. Que todos os centros de força sejam organizados e que nós possamos, assim, em paz e harmonia, retornar ao lar, levando o que temos e recebemos de melhor nesta casa. E para encerrar, então, deixamos a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Tchau, gente, que está aí online. Maria, e o João. Tchau, Fabião. Até mais, hein? Tchau, Maria. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Até. Um abraço, até mais. Podem ser daqui. Tchau, gente. Dá um abraço. Ó, escreve só aqui. E o último capítulo vai ser ele tem segundos. É boa, sim. É sério.